eu tive que vender todas as minhas ações, ETFs, fundos imobiliários. Tive que me desfazer de todas as minhas posições na B3. E eu fiz tudo isso porque eu não tinha uma reserva de emergência. Então nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco da minha experiência de como o fato de não ter uma reserva de emergência pode impactar nos seus investimentos e até na sua vida como um todo. Tá, então por que eu tive que acabar vendendo todas as minhas ações? Uma pessoa da minha família estava passando por um problema muito sério. Então, o primeiro ponto logo que você deve observar é o seguinte, que a emergência ela não aconteceu diretamente na minha vida pessoal, não aconteceu diretamente comigo, e sim com uma pessoa da minha família. E essa pessoa, ela estava passando por um problema muito sério, eu não posso dar muitos detalhes, mas ela teve que recorrer a todos os membros da família para ajudar naquele momento. E como ela é uma pessoa muito querida, que já ajudou muitas pessoas, muita gente, ninguém de nós, da nossa família, iria se negar num momento desse. Então eu prontamente disse que eu venderia todas as minhas posições. Eu tinha 13 mil reais no total em investimentos, mas na Bolsa de Valores, na B3 no caso, eu só tinha 5 mil reais. O restante desse valor estava em criptomoedas. E no momento que essa pessoa estava passando por essa dificuldade, eu comecei a fazer as vendas na B3. E quando eu ia iniciar as vendas na Binance, começar a vender as minhas criptomoedas, essa pessoa me informou que já não seria mais necessário. Por quê? Porque ela arrecadou com várias pessoas da família um montante em dinheiro, e uma pessoa muito próxima também a ela, que não é da família, acabou cedendo uma quantidade de dinheiro mais significativa que foi suficiente para sanar aquele problema e livrou essa pessoa da ruína. Então ela me informou e disse: olha, não vai ser mais necessário tu vender lá todas as tuas ações, só esses 5 mil já é o suficiente. Então eu não tive que vender, mas eu iria vender, então eu voltaria ao nível 0. Então eu passei mais ou menos 1 ano e 3 meses para conseguir chegar nesse valor. E não que eu tenha aportado 13 mil reais, foi que eu tive a sorte, eu posso dizer que foi sorte, ou então que eu aproveitei um bom momento, uma boa oportunidade no mercado cripto, que estava muito embaixo o mercado cripto. Ninguém queria saber do mercado cripto aí, e eu comecei a comprar justamente numa parte num fundo do mercado, e teve uma valorização muito grande, e eu acabei ganhando um dinheiro aí em cima disso. Por isso o meu capital ele aumentou. Não que eu tenha a capacidade de aportar R$1.000 todos os meses dentro do mercado cripto. Ainda não é possível na minha atual situação. Então eu sempre fui muito resistente a essa ideia de reserva de emergência, porque eu não vi no meu cenário da minha vida que algo poderia dar muito errado a ponto de eu ter que vender, mas eu percebi que eu estava enganado. Além dos elementos que podem vir a acontecer na minha vida, também pode acontecer na vida de uma pessoa próxima a nós, e o fato de você não ter uma proteção, uma reserva, pode fazer com que você se arrependa amargamente. Então por muito pouco eu não tive que voltar a estaca zero. Então a gente tem que criar uma barreira entre os problemas, aquelas consequências que podem vir até você e os seus investimentos. E até para você que não é um investidor, você tem que ter uma reserva de emergência. Por exemplo, essa pessoa, ela não tinha uma reserva de emergência, ela não investe, mas todas as pessoas têm que ter uma reserva de emergência. Eu estava vendo outro dia um artigo, a maioria da população brasileira não tem uma reserva de emergência. Poucas são as pessoas que têm, se eu não me engano é 6% da população brasileira que tem uma reserva de emergência. Então o que é que pode acontecer de ruim
falando mais sobre investimentos. Bom, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu tive que vender algumas ações num prejuízo, porque eu não podia esperar até o momento que elas se valorizassem. Pelo fato da qualidade das ações que eu acreditava, eu tinha meio que uma certeza, ou quase uma certeza, que elas iriam subir novamente. Porém, eu não pude esperar essa subida naquele momento e eu tive que vender. Então, daí a importância de você ter uma proteção para que você não tenha que vender no momento de baixa, certo? Então, o que eu pretendo fazer daqui para frente? Bom, com certeza criar uma reserva de emergência, que era o que era para me ter feito logo no início. Porém, apesar dessa experiência, eu não vou me dedicar única e exclusivamente a fazer aporte numa renda fixa, numa caixinha e trabalhar somente nisso. Não, eu vou fazer a reconstrução do meu patrimônio na B3 em conjunto com a construção da minha reserva de emergência. Por quê? Os especialistas dizem que uma pessoa que é concursado, que trabalha para o governo, que é um servidor público, ele precisa ter em média 3 meses de reserva de emergência. Um CLT, 6 meses, e um autônomo ou empresário, 1 ano pelo menos de reserva de emergência, devido aos riscos do negócio, à imprevisibilidade do negócio. Então eu me enquadro nesse terceiro bloco, porque eu tenho uma loja. Como eu estou nesse ramo de empresa, eu preciso pelo menos de 1 ano de reserva de emergência. Então a reserva de emergência, ela é aquele valor que você precisa para sobreviver durante aquele período que você está descapitalizado, aquele período que você perdeu a sua renda, aconteceu algum imprevisto. Então a minha reserva de emergência, ela seria mais ou menos aí R$3.000 multiplicado por 12, que é mais ou menos o meu custo fixo mensal. Então eu precisaria de pelo menos 36 mil nessa reserva de emergência. Agora imagina quanto tempo eu demoraria para alcançar esse valor. Quanto de experiência eu deixaria de adquirir dentro da renda variável? Quantas oportunidades eu poderia perder se eu focasse única e exclusivamente dentro disso? Quanto tempo eu demoraria? 2, 3 anos até chegar num valor desses? Não, então eu vou fazer essa construção da minha reserva de emergência em conjunto com os meus aportes. Esse é o meu objetivo e é isso que eu vou fazer. Então, se você, assim como eu, está começando agora no mundo dos investimentos, não deixe de olhar com atenção para essa área, para essa parte da reserva. Crie uma reserva de emergência. E esse vídeo era mais para eu dizer essa minha experiência, como foi essa minha experiência de quase ter ido a estaca zero novamente. A reserva de emergência, ela não é só importante, como também é essencial. Bom, pessoal, o que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Eu espero que possa ser útil, possa ajudar de alguma forma, possa contribuir de alguma forma. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal e se você quer acompanhar a trajetória de um cara que começou a investir aos 32 anos de idade e mesmo tendo começado tão tarde, planeja ficar milionário ainda nessa vida, que planeja construir um patrimônio grande e que eu possa quebrar um ciclo de pobreza dentro da minha família, que eu possa transformar a mentalidade de pessoas gastadoras em pessoas poupadoras e investidoras. Se você quer acompanhar a jornada de um cara que atualmente está endividado, que está devendo mais de 30 mil reais, que se vê obrigado a trabalhar o dia inteiro, mas tem um plano
E esse plano é de alcançar a liberdade financeira. Esse plano é de alcançar a liberdade geográfica. Dar uma vida digna para minha família. E não só dar uma vida digna, como também servir de exemplo para mostrar que alguém que veio de baixo, que veio do nada, consegue alcançar riqueza nessa vida. Com muito esforço, com muito trabalho, muita determinação, estratégia e acima de tudo com muita paciência. Esse é o meu plano e eu vou alcançar. Se você quiser acompanhar essa jornada de alguns anos, é só você se inscrever nesse canal.